Fala aí galera do canal Interagindo Química, tudo tranquilo? Bom, hoje nós estamos aqui de volta para mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre distribuição eletrônica. Você sabe fazer distribuição eletrônica sem ter que decorar, sem ficar esquecendo? Você sabe o que é o diagrama de Linus Pauling? Então se prepare que nós vamos aprender tudo isso na aula de hoje. Bom, quem é esse cara aqui? Quem que é esse tal de Linus Pauling? O que ele fez? Bom, Linus Pauling ele fez um diagrama que possibilita a gente entender um pouco como os elétrons eles se distribuem nas camadas energéticas, ou seja, os níveis, como nós falamos no vídeo sobre o modelo atômico de Bohr, ao redor do núcleo. Lembrando que nós temos o núcleo do átomo, certo? E ao redor desse núcleo nós temos camadas ou níveis de energia, onde os elétrons se encontram, certo? E o diagrama de Linus Pauling possibilita a gente entender um pouco como é essa distribuição dos elétrons ao redor do átomo do núcleo. Então, vamos ver como que monta o diagrama de Linus Pauling. Eu vou ensinar um macete para você que você nunca mais vai esquecer e vai ficar moleza. Antes de a gente começar a montar o diagrama, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, vamos olhar aqui as camadas. Nós temos as camadas K, L, M, N, O, P e Q, certo? Essas são as camadas. Só que essas camadas elas vão ser representadas por níveis de energia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada número representando uma dessas letras, certo? E além disso, além dos níveis de energia onde os elétrons se encontram, existem subníveis de energia, que são 4, S, P, D e F. Em cada subnível de energia, nós temos uma quantidade máxima de elétrons que podem ficar ali. No subnível S, temos 2 elétrons. No subnível P, 6 elétrons. No subnível D, 10. No F, 14. Ou seja, no subnível P, você pode encontrar até 6 elétrons. Você pode encontrar 1, 2, 3, 4, 5... até 6. O máximo que você vai encontrar são 6 elétrons. No subnível 10, você pode encontrar até 10 elétrons. E como que fica a representação? A gente coloca as letras, certo? E os números em cima de cada uma das letras, ou seja, a quantidade máxima de elétrons que podem estar em cada um desses subníveis, certo? Então vamos montar o diagrama e isso vai ficar tudo bem mais claro. Então vamos lá. Bom pessoal, para a gente começar a fazer o nosso diagrama de Linus Pauling, a única coisa que você vai ter que decorar é isso aqui, ó. Essa frase, sem pão dá fome. Que negócio é esse? Calma aí que você vai entender. Vamos lá. Quais são as nossas camadas? É a K, L, M, N, O, P e Q, certo? O 2, sem pão. No M nós vamos ter o 3, então sem pão dá. No N nós vamos ter qual número? 4, então vamos ter sem pão dá fome. Sem pão dá fome, certo? Agora a gente vai retrocedendo. Sem pão. Montamos parte do nosso diagrama, só lembrando que dessa pequena frase. Então, macete na hora da prova. Monta um diagrama. Monta um diagrama numa parte ali isolada da prova para você poder consultar ele, não precisar montar um diagrama para cada questão que você fizer. Então, já fizemos o primeiro passo. Agora lembra que nós falamos quantos elétrons cabem em cada subnível? Lembrando aqui o S, 2 elétrons, certo? O P, 6 elétrons. O D, até 10 elétrons. E o F, até 14 elétrons. Tudo tranquilo até aqui?
Então agora é só a gente vir aqui em cima de cada letrinha dessa e colocar a quantidade máxima de elétrons que cabem. No S, onde tem S, você vem cá e coloca 2. Onde tem o P, você coloca 6. No D, 10. F, 14. Tá bom, agora eu já coloquei tudo isso, já fiz o diagrama, mas como que eu uso isso? É simples. Nós seguimos uma ordem na hora de distribuir, de fazer a distribuição eletrônica, que nós vamos aplicar daqui a pouquinho nos exercícios, nos exemplos. Então, vamos lá. Copiou esse exemplo aqui, eu só vou apagar e pegar um outro exemplo que eu fiz, já totalmente completado, para vocês entenderem como que a gente faz essa distribuição. Então, vou apagar aqui. Bom, pessoal, esse aqui é um outro exemplo que eu fiz aqui nessa folha, porque fica melhor para poder vocês visualizarem. Como que vai ocorrer essa distribuição? Ela vai ocorrer em cada uma dessas setas. Primeiro, um S, depois 2S, depois vem aqui, ó, 2P, 3S, 3P, 4S, aí vem cá para cima, 3D, 4P, 5S. Como assim? A cada momento que você for distribuindo os elétrons, você vai seguir essa ordem. Vamos ver como a gente aplica isso agora com um exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo do ferro. O ferro ele tem massa 56 e número atômico 26. Lembrando, como nós já discutimos nas primeiras aulas, o número atômico de todo átomo no estado fundamental, ou seja, quando ele não é um íon, o número atômico é igual ao número de elétrons, porque o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, e o número de prótons de um átomo no estado fundamental é o mesmo número de elétrons. Então ele tem 26 elétrons. Então vamos ver como que fica a nossa distribuição. Quem é o nosso primeiro? 1s2, então a gente coloca aqui, 1s2. Lembrando que nós precisamos distribuir 26 elétrons. Então primeiro 1s2, depois vem quem? 2s2, depois 2p6, depois 3s2, aqui nós já temos 10, 12. Depois do 3s2 vem para onde? 3p6. 3p6. Depois do 3p6 viemos para o 4s2. Já temos 10, 20. Faltam 6. Depois do 4s2 a gente vem para quem? 3d10. Mas a gente só precisa de 6. Lembra que no início eu disse que cabem até 10. Isso não quer dizer que a gente vai usar os 10. Nós vamos usar quantos precisamos. Nós precisamos de quanto? De 6 para completar 26. Então vamos colocar aqui 3d6. Certo? Entendeu? Vamos fazer um outro exemplo daqui a pouco, mas deixa eu só falar algumas coisas a mais sobre esse exemplo. Recapitulando, faz o diagrama numa folha à parte ou num cantinho da prova e depois vem fazer a distribuição dos elementos que você precisa fazer. Porque senão você vai toda hora ter que ficar fazendo diagrama, faz uma vez só, bonitinho, fica muito bom. Vamos analisar algumas coisas nesse exemplo. O maior nível aqui nesse exemplo é qual? Nós temos 1, 2, 3, 4. O 3, né? Mas temos o 4. O 4 ele é o maior nível, ou seja, nós vamos dizer que é esse 4, então, esse 4s2 é a camada de valência. Ou seja, é a camada mais externa, o nível mais externo, ou seja, o maior nível, ou a maior camada, certo? E sempre que o último elétron a entrar, quem foi o último elétron que a gente colocou? Foi os elétrons do 3d6. Então nós vamos chamá-lo de... então de subnível mais energético. Porque ele foi o último elétron
né, os elétrons do 3d6, eles foram os últimos elétrons a entrarem na nossa distribuição. Então eles são o subnível mais energético. E o maior nível, a maior camada, que tem o maior número, foi o que? O 4. Então ele é a nossa camada de valência. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos fazer aqui agora o exemplo do selênio. Número atômico 34, então ele tem 34 elétrons, porque ele também está no estado fundamental. E no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Se você tem dúvida nisso, assista a nossa videoaula sobre número de prótons, massa atômica, elétrons, número atômico, tudo bem? Então vamos lá. Quem é o nosso primeiro a ser distribuído? Olhando aqui no nosso diagrama, 1s2. Depois, segue a setinha, 2s2, 2p6, 3s2. Quem é o próximo? Completou essa seta, vem para outra. 3p6, 4s2. Até aqui nós já temos 10, 20 elétrons. Agora o próximo, terminou 4s2, vem para cá, 3d10. Agora faltam apenas 4 elétrons. O nosso próximo aqui na nossa distribuição é o 4p6. Mas nós precisamos de 6 elétrons? Não. Nós precisamos de 4, porque já temos 30. Então, 4p4, certo? Se você entendeu já o exemplo anterior, você já deve ter olhado e já sabe quem é a camada de valência e quem é o subnível mais energético. Vamos olhar aqui. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Então, o 4 é a nossa camada de valência. Mas qual dos dois 4? Não importa, porque eles querem dizer a mesma coisa, o nível 4, a camada 4, certo? E que é o nosso subnível mais energético? O 4, P4 é o nosso subnível mais energético. Nosso subnível mais energético, porque ele foi o último a ser distribuído, certo? Bom, pessoal, isso aqui é a distribuição eletrônica de elementos, né, no estado fundamental, ou seja, que não são íons, não é um ânion nem um cátion. No próximo vídeo nós vamos fazer exemplos com os íons, né, com o cátion ou ânion. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e ficar ligado porque toda semana tem vídeo novo. Até a próxima, aquele abraço.